Olá, bom dia. São 11 horas e 34 minutos. Estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. E para entender como está o cenário do setor imobiliário no Brasil e se é um bom momento para comprar um imóvel, vamos conversar com o Leonardo Paz, CEO do Imóvel Web, um dos maiores portais imobiliários do país. Aproveite que o programa está começando e compartilhe o nosso link. E depois que acabar a exibição do programa, confira se o botão seguindo aqui no Facebook está ativado. Assim você recebe os alertas de todas as nossas transmissões ao vivo. E primeiro vamos ver quais são as informações que começam a movimentar a economia nesta semana. O giro de informações começa aqui pelo Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores. Na quinta-feira, véspera de feriado de 7 de setembro, após Jair Bolsonaro, candidato à presidência pelo PSL, sofrer um atentado durante a campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, o principal índice da Bolsa fechou em alta de 1,76% aos 76.416 pontos. Agora há pouco, o indicador estava também em alta de 0,46% aos 76.768 pontos. Sem dúvida, o estado de saúde do presidenciável deve impactar também aí o resultado da Bolsa. E agora o nosso próximo item que a gente vai mostrar aqui para vocês é o câmbio. Lembrando também que na quinta-feira o dólar encerrou a semana em queda de cotado a R$ 4,10 na venda. Agora há pouco a gente acompanhou, continuava em queda, hoje uma queda de 0,10%, cotado a R$ 4,10 na venda. Aí então começamos o nosso programa com essas informações e para fechar o nosso giro deste final de manhã, você que está aí conosco, muito obrigada pela sua companhia. A gente vai acompanhar o que está em destaque em istoedinheiro.com.br, o site da revista Dinheiro. Bom, vamos lá. A manchete do site é projeção da inflação cai de 4,16% para 4,05% este ano. Uma leve melhora aí em relação ao cenário econômico. Entre os outros destaques, a gente vai falar aqui, expectativa petróleo operando em alta nessa segunda-feira, com investidores de olho em notícias sobre a oferta. Aí nesse caso, o cenário internacional impactando também no preço da commodity, é claro. E informação atualizada em relação aqui ao estado de saúde do presidenciável Bolsonaro, ainda é grave, diz boletim médico. Então, o que a gente acompanhou aí ao longo do final de semana é que ele estava com uma situação estável, inclusive já caminhando, fazendo alguns exercícios de fisioterapia. Agora a gente vai acompanhar, é claro, você pode ver aqui no site da Dinheiro, como que a situação dele vai evoluir ao longo desta semana. E a gente vai destacar também a principal reportagem da revista Dinheiro desta semana, que é a crise na Argentina. Acuado pela fuga dos investidores, Macri elevou a taxa de juros a 60% ao ano, tentou antecipar uma parte da ajuda de 50 bilhões de dólares do FMI, aumentou impostos e endureceu o pacote de austeridade para zerar o déficit em 2019. Lembrando então que a reportagem de capa desta semana já está nas bancas e também disponível nas plataformas digitais da Isto é Dinheiro. E agora eu volto para o nosso telão para mostrar o nosso tema da semana. É um bom momento para comprar imóvel no Brasil? Quem vai me responder essa pergunta é o Leonardo Paz, CEO do Imóvel Web, que está aqui conosco. Bom dia, Leonardo. Tudo bom, Giovana? Obrigado pelo convite. Obrigada pela sua presença aqui. Leonardo, a gente está vivendo agora um momento, um cenário de crise
de incerteza eleitoral, né? A gente não pode deixar de mencionar, né, que na véspera do feriado, um dos candidatos, né, o Jair Bolsonaro, sofreu um atentado e, como a gente viu agora há pouco, né, a situação dele ainda é grave, né? Enfim, ele ainda requer cuidados e a gente vai acompanhar, né, isso de perto. E é claro que toda essa situação gera também dúvidas nas pessoas, né, nos brasileiros em relação a é um momento para de repente eu investir, eu encarar em um financiamento. Qual que é a sua avaliação de todo esse cenário e o que você recomenda nesse momento? Olha, todo momento de incerteza leva a investidores ou a própria pessoa física, a pessoa comum, a buscar algum tipo de segurança. E, historicamente, o imóvel é segurança em investimento, né? Então, o que a gente tem visto no mercado, e dentro do portal lá no Imovweb a gente vê isso, porque a gente consegue acompanhar essas tendências de mercado, é um momento interessante para a compra, exatamente porque o imóvel ele vai trazer uma estabilidade que talvez outros investimentos na economia não ofereçam hoje ao pequeno investidor. Eu estava dando uma olhada, vocês têm todos os meses um relatório, né, que mostra os lugares onde os imóveis mais se valorizaram, ou enfim, a gente vive um cenário que nos últimos anos o mercado foi um dos que mais sofreu, né, o impacto da crise, então afetou o emprego, a grande maioria, né, das construtoras, incorporadoras diminuíram, tiveram que, né, botar o pé no freio dos lançamentos, muitos tiveram que, para conseguir se livrar dos estoques, negociar, reduzir de fato os preços. E eu queria que você fizesse um comentário em relação a que lugares, né, que tipo de imóvel não sofreu tanto esse impacto, né? Que eu acho que a gente consegue identificar, assim, claro, dependendo da região, né, localização mesmo, se ficar perto de transporte público, porque muitas pessoas se preocupam com a questão da mobilidade urbana, enfim. Eu queria que você comentasse que até uma forma de orientar para quem, de repente, está aí pesquisando, né, e decidindo onde vai comprar o seu imóvel, claro. O que chama mais atenção, né? Os últimos 2 anos foram anos difíceis na economia brasileira e que impactaram em especial a classe média. Então, o que a gente vê no nosso setor, que é o de imóveis, é que existe ainda uma busca muito interessante pelo imóvel até 300, 400 mil reais. Esses são os mais procurados? São os mais procurados, e depois imóveis acima de 1 milhão, onde uma classe AB manteve relativamente bem seu poder de compra. O que a gente viu ali foi uma queda de compra de imóveis entre 500 e 800 mil reais, onde a classe média, sem dúvida, foi mais afetada. Muito por uma questão também de incerteza macroeconômica, onde as pessoas evitaram fazer investimentos sem ter muita certeza do futuro, se teria uma manutenção do emprego, do próprio emprego. Mas o cenário hoje ele já estabilizou. A gente tem uma taxa Selic que reduziu drasticamente de 14% para 6,5% em 2 anos, mais ou menos. O que ajudou também na questão de financiamento bancário. Que também eu acho que as taxas de juros ficaram mais interessantes. Ajuda muito, né? Aumentou também o valor, né, disponibilizado para a pessoa financiar. Não são muitas as pessoas que têm possibilidade de pagar um imóvel à vista, né? Hoje, quando a gente fala de imóveis novos, 20% é pago à vista, 80% é financiado. Quando a gente fala de imóveis usados, a gente fala de 70% financiado e 30% pago à vista. Então, o trabalho das instituições financeiras para ajudar no financiamento é fundamental para a movimentação da economia e para ajudar a quem está nos assistindo a comprar um imóvel e trocar o que já tem ou adquirir pela primeira vez um imóvel próprio. Pensando ainda nesse relatório, né, no Index, o preço médio hoje de um imóvel aqui em São Paulo de dois dormitórios, 65 metros quadrados, está avaliado em 390 mil reais.
esse é o tipo de imóvel mais procurado, de fato, hoje? O imóvel mais procurado é o 2 dormitórios. É importante até a gente comentar uma coisinha que você me perguntou e eu esqueci de comentar. É impressionante como a questão de mobilidade em São Paulo é importante na valorização do imóvel. Então, toda a região da Zona Sul de São Paulo, desenhada pela linha Lilás, pela linha 5 do metrô, ela vem apresentando uma valorização muito interessante. Então, quando a gente fala para as pessoas que pensam em adquirir um imóvel, estar próximo de um corredor de ônibus, de uma linha de metrô, de trem, é fundamental na consideração pelo imóvel novo, sendo ele recém-construído ou novo para a pessoa, mas um imóvel já usado, né? Porque a questão de mobilidade urbana ela vem ficando cada vez mais presente na vida do brasileiro. O brasileiro, cada vez menos, ele se predispõe a ficar uma hora e meia no trânsito todos os dias para chegar no trabalho. A gente vê questões de mobilidade urbana relacionadas a ciclovias, bicicleta, patinete, isso cada vez é mais forte em São Paulo, né? E isso está muito vinculado ao setor imobiliário, ao setor de construção. Então, as pessoas realmente buscam cada vez mais qualidade de vida. E estar próximo de uma linha de metrô é um dos grandes segredos hoje para quem vive num grande centro urbano como é São Paulo. E pensando agora nessa queda, né, no valor, a gente até conversou um pouco antes, né, de começar aqui a nossa transmissão, e é algo que eu observo e que eu queria, né, compartilhar isso contigo para ver se você concorda, que quando a gente imagina um lançamento, e enfim, você tem acesso àquelas informações, você não consegue, eu pelo menos que acompanho já há alguns anos esse mercado, não consigo ver de fato nessa tabela, né, nesse lançamento, essa queda no preço. Então, o que eu te pergunto mas temos sim um espaço bom hoje, interessante, para negociar esse preço, mas aí tem que ser realmente direto com esse vendedor, com essa construtora, Isso. Imagina o seguinte, imagina que você entrou no nosso portal, você acessou o Imóvel Web para buscar o seu imóvel. Ali você encontrou um apartamento que talvez esteja anunciado por R$700 mil, mas você tem 630 para pagar à vista ou alguma coisa assim. Vale muito a pena contatar o proprietário para fazer uma negociação. Hoje o que importa é ter dinheiro na mão. Momentos de crise, quando o dinheiro para de girar, quando você tem o dinheiro na mão, você acaba tendo um pouquinho mais de poder de fogo, né, na hora de negociar. Então, nem sempre o preço vai ser determinante. Muitas vezes as pessoas precisam de liquidez. E liquidez vai significar vender um imóvel para pagar muitas vezes dívidas, né? Pagar contas. Muitas pessoas não esperavam serem demitidos ou perderem o emprego quando foram. Então, para quem tem dinheiro sobrando para fazer um investimento, é uma ótima oportunidade. É um preço de ocasião, porque tem ali uma arma mais de negociação, que é essa liquidez, que é esse dinheiro, ou quem sabe uma linha de crédito com boa taxa junto ao banco. E do outro lado, quem está vendendo, ou necessitando, né, vender esse imóvel, precisa avaliar se vale a pena ele continuar, de repente, insistindo naquele valor e ficar com o imóvel lá parado, com né? Custos. E às vezes com custos, né, exatamente, de condomínio, né, de IPTU e tudo mais, manutenção, e de repente, né, ceder um pouquinho e conseguir fazer esse negócio. Uma né? boa conversa resolve muita coisa. E mercado imobiliário é um exemplo disso. Então, a gente lembrar que o preço ele é uma referência, mas o que vai ajustar essa negociação é a necessidade de quem está comprando e quem está vendendo, é importante para manter sempre um canal aberto de negociação entre as duas partes. E pensando agora em quem costuma ou pretende iniciar agora a compra de imóvel como um investimento, também é um bom momento. Eu queria que você, enfim, num desses dados também que a gente mencionou e conversou, a gente fala da rentabilidade, né? Perfeito. E aí eu queria que você explicasse um pouco melhor como funciona, porque alguns, né, analistas, especialistas defendem que vale mais a pena alugar do que comprar, né? Ou, enfim, ou investir, então, em outra coisa. Eu queria que você explicasse o porquê dessa ainda vantagem, dessa boa rentabilidade, né, de investir em imóvel. Perfeito. É um bom momento, mas a gente tem que lembrar que depende muito do perfil do investidor. Quem busca segurança
precisa lembrar de quão sólido é o mercado imobiliário no Brasil. Vou trazer um exemplo para vocês. Um cliente nosso, uma incorporadora, fez um lançamento aqui em São Paulo 3 semanas atrás, um prédio de 200 unidades aqui no centro de São Paulo. Impressionantemente, as 200 unidades venderam em menos de 10 dias. Nossa, surpreendente mesmo. Surpreendente, né? E outra coisa bacana é que o preço do metro quadrado nesse empreendimento estava abaixo de R$7.000. Um imóvel novo, na planta. Isso é um exemplo dentre vários outros, mas que chama a atenção que existe sim uma busca. O usuário, ele está se comportando de uma forma que o ticket médio diminuiu. Então as pessoas hoje estão comprando, talvez não, isso é fato. Elas buscam imóveis hoje menores do que elas buscariam há 2, 3 anos atrás, por uma questão de tomar menos riscos. Uhum. Além disso, um imóvel que hoje é adquirido novo a menos de R$7.000 na planta, a tendência histórica é de que ele venha a se valorizar, então acho que por isso que foi o tamanho sucesso desse empreendimento. O centro de São Paulo ele vem se valorizando junto com a região sul de São Paulo, por onde passa a linha Lilás. Então é importante a gente lembrar isso. E nos últimos 2 anos, os imóveis valorizaram 5,5%, o que é mais do que uma caderneta de poupança. Então, de novo, quando a gente fala em usuários mais tradicionais ou mais aversos ao risco, poupança e imóvel são 2 bons lugares para se colocar o dinheiro. Só que o imóvel é mais interessante porque ele tem trazido uma rentabilidade maior. E é claro, né, lembrando sempre que aí a pessoa está totalmente ciente que é um investimento a longo prazo. Perfeito. Né? Isso é importante a gente, né, deixar claro, porque obviamente ela não vai conseguir, principalmente no momento como esse, vender rapidamente. É verdade, né? mas quando a gente com fala... exceções, é claro, né? Mas quando a gente fala de pessoas que adquirem um imóvel para investimento, como foi a tua pergunta, elas não só vêm como de longo prazo, mas como um dinheirinho adicional para um futuro, né? Para uma aposentadoria, uma complementação de aposentadoria. Muitas vezes quem compra para investir, ele tem alguns imóveis, né? E é uma boa complementação de renda, principalmente para momentos de incerteza, onde perde-se o emprego, mas tem a renda de um aluguel. Então, pontos específicos, perto do metrô, perto de universidades, perto de grande concentração populacional, muito dificilmente vão ter uma desvalorização. A tendência histórica é de valorizar, lembrando que hoje o mercado ele busca muito mais imóveis até R$400.000 ou acima de 1 milhão e tem esse gap momentâneo desse ticket médio para a classe C, mas que o mercado se ajusta, estoque se ajusta, então isso pode mudar também e voltar esse interesse por imóveis de maior tamanho. Mas o que você perguntou estava certo. Hoje a grande busca é por imóveis de 2 dormitórios, de 1 também, mas o grande foco no mercado hoje é de 2 dormitórios. E quando a gente pensa em São Paulo, de fato, né, a gente tem imóveis para todos, né, os gostos e bolsos, né, que a gente até comentou. Porque a média assim, é essa que a gente mencionou, né, desse imóvel com esse valor de 390 mil, 2 dormitórios, 65 metros quadrados, a média. Perfeito. Mas a gente tem bairros muito valorizados, né, bairros nobres, que o metro quadrado chega a custar quase R$20.000. Né? 3 vezes o valor do empreendimento que a gente mencionou há pouco, né? É bastante diferença. E você acha que isso é uma característica bem de São Paulo ou a gente pode observar isso também em outras, sei lá, imagino que talvez capitais do Brasil, ou se você fosse pensar assim num cenário, como que você diria que está atualmente nos outros estados, né, brasileiros? Sabe que quando a gente fala do preço médio do metro quadrado para uma cidade como um todo, a capital hoje, dentro de todas as capitais que o Imóvel Web analisa, Brasília tem o metro quadrado mais caro. E é historicamente uma cidade maravilhosa para se investir. Quando a gente fala de São Paulo, a gente tem que lembrar que é uma cidade gigantesca, né? Então a gente tem a região mais concentrada, que é a região do rodízio, historicamente mais valorizada. Dentro dela existem algumas diferenças ainda. E quanto mais a gente se afasta, mais a gente consegue um preço mais reduzido,
porque a gente está pagando também para se deslocar, são diferentes custos. Um é o custo do imóvel, o outro é o custo, é o impacto que tem no nosso dia a dia estar longe do trabalho, estar longe de uma escola, de uma universidade. Quando a gente fala de São Paulo, a gente tem bairros extremamente valorizados, como Vila Nova Conceição, Jardim Europa e Ibirapuera, que é um bairro que tem valorizado bastante nos últimos meses. As outras capitais, de forma muito similar com São Paulo, elas têm bairros muito valorizados, próximos a bairros menos valorizados, também vinculados a uma questão de transporte público. Rio de Janeiro, Curitiba são bons exemplos de cidades que têm uma boa valorização dos imóveis também. Bom, a gente está chegando ao final do nosso tempo aí, Leonardo, e eu queria que, para encerrar, você deixasse então aí, né, um recado para quem está nos acompanhando, quem está, enfim, aí tentando realizar o sonho, né, de ter a casa própria ou mesmo pensando em investir em imóveis. Qual que é a sua dica mais importante, né, o que você considera mais relevante para esse momento, considerando todo esse cenário que vivemos no Brasil? Claro, a minha dica primeiro é pesquisar bem, é comparar e é ter uma cabeça muito aberta para se negociar, sabendo que hoje as grandes incorporadoras elas estão abertas à negociação. Hoje uma incorporadora ela aceita outro imóvel, muitas vezes ela aceita um veículo na aquisição de um produto, de um apartamento. Então isso ajuda muito o consumidor a barganhar no melhor dos sentidos, a fazer um melhor negócio, né? Então é um ótimo momento para se adquirir um imóvel com os dois pés no chão. As taxas de juros no país devem se manter estáveis, independente das eleições, né? O Banco Central, a gente vai ter aí a reunião dia 19 de setembro, então semana que vem a tendência é de que a taxa se mantenha, a Selic se mantenha estável e que, por consequência, o crédito bancário também para financiar. Então, acho que é um bom momento. Para quem, né, está com enfim, com essa disponibilidade, como você mencionou, pode ser realmente um momento de oportunidade. Não precisa nem estar com o dinheiro na mão quando a gente consegue um crédito bancário justo e os números históricos estão nos ajudando, assim. Uma Selic de 6,5% com juros bancários próximo aos 9% é interessante para quem quer adquirir alguma coisa hoje em dia. Maravilha. Muito obrigada, viu, Leonardo? Eu que agradeço. E uma ótima semana para você. Para nós. Bom, agora a gente vai mostrar a agenda, né, da semana com aí todas as informações do que deve movimentar o mercado e interferir, como a gente gosta sempre de mencionar, mexer aí com o seu bolso, os seus negócios e também os seus investimentos. Vamos lá, então. Bom, aqui, né, nessa tela, segunda-feira, hoje, né, dados do IPCS. A semana começou, né, então, com esses dados de inflação, medidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Semanal, que é um indicador que subiu 0,13% na primeira quadricemana de setembro. Os dados foram divulgados hoje pela FGV. E o movimento reflete a normalização dos preços após a alta que foi provocada pela greve dos caminhoneiros em maio, né? Lembrando então que agora, de fato, né, o setor passa a se recuperar. E quando a gente pensa ainda na semana, na terça-feira a gente continua com dados aqui do Brasil, falando da primeira prévia do IGPM, né? A Fundação Getúlio Vargas vai divulgar essa primeira prévia agora, né, amanhã, e é importante a gente lembrar que essa variação dos preços, ela impacta, né, nos contratos de aluguel. Por isso, é sempre bom ficar olhando de perto esse indicador. Na quarta-feira, o nosso destaque vai para a zona do euro, com a produção industrial referente ao mês de julho. Na medição anterior, esse indicador registrou uma queda de 0,7%. Agora a gente vai passar aqui para a próxima tela. Quinta-feira, né, dia 13, a gente vai com um destaque vindo da China, a produção industrial referente ao mês de agosto, né, do gigante asiático, né, como a gente sempre acompanha, né, aqui no site da Dinheiro, toda essa guerra cambial aí com os Estados Unidos acaba impactando também, né, com certeza, em todos os negócios
e também na produção. Mas os analistas estão apostando numa alta de 6,6% na comparação anual. E na sexta-feira, para encerrar a semana, a gente volta com dados aqui do Brasil. A pesquisa, né, mensal de serviços, que é divulgada então nessa sexta-feira, dia 14. E os analistas estão apostando numa queda de 0,3%. A gente vai acompanhar então todos esses indicadores e lembrando, é claro, que também dados externos que devem ser divulgados aí ao longo da semana sempre podem interferir, né, nessa volatilidade cambial e também no Ibovespa. E chegamos ao fim desse Dinheiro na Semana de 10 de setembro de 2018. Muito obrigada aí pela sua companhia e todos os dias, lembrando, né, às 17h30, você fica com o Dinheiro ao Vivo, que traz o resumo das principais notícias do dia de política e de economia, com a Priscila Arroio e comigo na apresentação. Uma ótima semana, bons negócios, até mais!